Bom dia, seja bem-vindo à Opinião Pública. A educação é uma das áreas que os portugueses consideram que está melhor depois do 25 de Abril. Uma sondagem do Instituto de Ciências Sociais, feita para a SIC, Expresso e Fundação Gulbenkian, revela que quase metade dos inquiridos considera que este setor melhorou em relação ao cenário que existia antes da Revolução. Na semana do 25 de Abril, dedicamos os espaços de Opinião Pública da manhã a temas estruturantes para a sociedade portuguesa. Hoje analisamos o estado da educação. Queremos saber que mudanças destaca neste setor nos últimos 40 anos. A Revolução contribuiu para uma democratização da educação em Portugal e como vê o atual estado da educação. Deixamos-lhe ainda o desafio. Quem foi, na sua opinião, o melhor Ministro da Educação dos últimos 40 anos? Pode participar a partir de agora e através dos números habituais do programa, o 21416-1147 ou então o 21416-1148. Pode também participar através do correio eletrónico para o nosso endereço, opiniãopública@sic.pt ou então para o site do programa sicnoticias.sapo.pt/Opinião Pública. É nosso convidado Paulo Guinote, professor do ensino básico e autor do blog A Educação do Meu Umbigo. Bom dia, Paulo Guinote. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Pode dizer-se que nesta área da educação tudo mudou nestes últimos 40 anos? Muita coisa mudou. Nem tudo? Nem tudo, infelizmente nem tudo, porque também não se pode mudar radicalmente um setor tão estruturante e que tem traços que o identificam ao longo dos séculos. Há quem considere que isso é sinal de conservadorismo, mas não, às vezes é sinal de um modelo que tem que ter umas certas bases a partir dos quais se desenvolve. Está a falar em quê, concretamente? Aqui, uma coisa que está um pouco fora de moda, que é a situação de, desde a Idade Média, nós temos um modelo de escola em que temos, digamos, o mestre, o professor, e a aula, em que há uma transmissão de conhecimentos entre alguém que sabe e os alunos que, voluntariamente, ou em alguns casos de forma forçada, vão ouvir esse professor ou esse mestre. Ou seja, a sala de aula, independentemente da gestão dos espaços, é sempre algo que se reconhece. Portanto, a aula é algo que se reconhece. E muito se fala da autoridade do professor, mas mantém-se essa hierarquia? Eu não chamaria hierarquia, chamaria diferenciação de funções. Ou seja, na questão da hierarquia existe normalmente uma ideia de autoridade e de poder de mando que, não recusando, não se deve confundir com autoritarismo. Quando há uma diferenciação de funções, tem que haver respeito pela função do professor, tal como o professor tem que ter respeito pela função do aluno e pelas famílias. E quando há esse respeito pelas várias funções que se cruzam na escola, não há problemas. Portanto, as questões que normalmente se diz de crise de autoridade dos professores é normalmente uma crise de percepção de qual é a função do professor e de querer que o professor em algumas áreas seja mais do que professor e outras que seja menos. Desde que se defina claramente o que é que um professor está a fazer numa escola, tal como os alunos, essa questão da autoridade desaparece um pouco. Aliás, até a própria questão da indisciplina, que está muito na moda, é apenas uma confusão acerca das funções do professor na escola e na sala de aula. Portanto, o professor não está... Depende muito das perspectivas, mas independentemente das perspectivas mais progressistas ou liberais acerca da construção do saber em conjunto na sala de aula, eu acho que nenhuma delas retira ao professor o seu papel de orientador das aprendizagens. Mas nessa relação, mesmo assim, houve mudanças, nomeadamente ao nível dos castigos físicos, das reguladas, do chapéu de burro, não é? Mudou tudo. Eu fiz ainda a minha primária, as minhas primeiras 3 classes, até a terceira classe fiz antes do 25 de Abril, e a mudança foi de um mês para o outro. De um mês para o outro. A relação, lá está, o tipo de relação dentro da sala de aula, que sim, antes era muito hierárquica, é que mudou radicalmente entre 24 e 26 ou 27 de Abril. No dia 25, com o que se estava a passar, eu não fui às aulas. Felizmente, foi uma das coisas boas, começou logo por ser um feriado nessa altura. E isso mudou radicalmente. Tal como mudou radicalmente. Na minha escola quebrou-se um muro, porque havia rapazes de um lado e raparigas do outro. Isso também mudou. Continua o muro. Deixou, foi de ser... de levar umas boas reguadas os rapazes que saltavam para o lado de lá. E o muro era baixinho, também se conseguia saltar com facilidade. Mas essa divisão até de rapazes e raparigas ainda se manteve no ano a seguir, embora se pudesse circular pelo espaço. Agora, dentro da sala de aula não é só aquela questão simbólica de tirar o crucifixo e o retrato de Salazar que lá estava, e do Américo Tomás, mas foi a própria questão da relação que a professora estabelecia connosco. E os desaparecimentos que ela tinha para ir resolver assuntos fora da sala e tudo mais. Mas não foi só isso que mudou. Portanto, a partir daí, por muito que se diga, há 2 erros muito básicos que se têm cometido nos últimos tempos. Um é dizer que tudo mudou, outro é dizer que nada mudou. Ou uns dizerem que naquela altura é que era excelente
e agora está tudo mal, ou dizer o contrário. Havia elementos que realmente no passado eram, digamos assim, facilitadores das aprendizagens, porque havia uma maior clareza, lá está a tal clareza de papéis e de funções dentro da escola, mas depois tinha o reverso completamente perverso da elitização do ensino e da inexistência quase de diálogo na sala de aula. Ora, isso, por muito que se diga que atualmente, e há quem diga que nas escolas continua a haver culturas de retenção, que os professores são conservadores, ora, temos que ver uma coisa, depois das saídas que nós temos tido, a maior parte dos professores que estão a dar aulas foram formados no pós-25 de Abril. Já eles são produto da escola pós-25 de Abril. E, portanto, não têm essa atitude que se afirma em relação ao passado. Mas, por outro lado, quando também, como no caso do nosso imigrante de luxo, Durão Barroso, dizer que antigamente é que era a escola excelente, em primeiro lugar, ele contestou essa escola. É engraçado, porque ele, quando era aluno, contestava exatamente a escola de excelência que agora elogia. Agora, temos que ver que era uma escola de excelência para uma elite. Não era uma escola de excelência alargada. Especialmente no pós-primário, é muito simples fazer gerir umas dezenas de liceus, digamos assim, e fazer um ensino de qualidade para elites, deixando o resto na ignorância. E, portanto, nós temos que sempre contrabalançar isso, que é, se calhar temos o mesmo número de alunos excelentes e o mesmo número de escolas, ou mesmo mais, de excelência. Temos muito mais escolas, com muito mais gente, a conseguir muitos outros resultados que antes nem sequer eram imaginados. Nós ouvimos, e quando vamos ver documentários sobre a época, ainda há pouco tempo, acho que até foi aqui na SIC que passou um deles, uma mãe dizia, pois eu acho que os pobres devem ter as mesmas oportunidades e tudo. É porque não tinham. E, portanto, só com o que aconteceu a seguir ao 25 de Abril é que foi possível que muita gente acedesse a esses estudos, que passassem a 4ª classe na altura, ou o 6º ano, que era teoricamente obrigatório, e depois fosse alargando a sua escolarização. E isso não se pode pôr em causa de forma nenhuma por causa de epifenómenos ou por questões de instrumentalização política, seja de direita, seja de esquerda, do que é que era a escola antes e do que é a escola agora. Temos que ser objetivos nessa forma de analisar as coisas, e quem passou pelas duas fases, especialmente como aluno, sabe perfeitamente que houve mudanças muito importantes para o positivo, algumas que não poderão considerar-se menos positivas, mas o saldo é claramente positivo, mesmo em termos estatísticos. Paulo Guinotti, vamos continuar a conversar até para perceber o que é a escola hoje em dia. Penso que é muito importante nesta altura olharmos para isso, mas vamos ouvir os primeiros espectadores que querem participar. O Marcos Camacho, vimos em Leiria, é pintor. Muito bom dia. Ora, bom dia. É para dizer que viva o 25 de Abril, que foi feito por o Hotel Sara de Carvalho, que era um grande benfiquista, e pelo outro capitão de Abril. Por isso, viva o 25 de Abril e viva o Benfica. Saudações benfiquistas. Bom dia, obrigado. Marcos Camacho, estávamos aqui a apostar quando é que se falaria do Benfica, foi logo no primeiro, foi logo à primeira. Obrigada, Marcos Camacho. Pedro Sousa é professor de matemática, vimos em Lisboa. Bom dia. Olá, bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Em primeiro lugar, gostava de dizer que tanto tenho 38 anos e nem como aluno nem como professor, digamos, passei por aquilo que foi o antes do 25 de Abril. A minha avaliação passa um bocadinho por estes últimos 25, 30 anos da minha vida como aluno e como professor. E neste contexto, eu julgo que a escola está pior. Está pior porque tem que se... E aquilo que eu acho que é necessário fazer para melhorar a escola é reabilitar, digamos, a figura do professor e a figura do conselho diretivo ou do diretor da escola. Falta autoridade na escola, os professores estão altamente descontentes e nós temos excelentes professores em Portugal. Eu penso que a maioria dos professores em Portugal são professores com vocação para dar aulas, são professores que se dedicam aos seus alunos e que neste momento se encontram altamente desmotivados, porque não conseguem fazer o seu trabalho, porque simplesmente não conseguem dar as suas aulas, não têm autoridade para dar aulas. Era basicamente isto que eu queria dizer. Obrigado. Pedro Sousa, muito obrigada pela análise aqui sintética sobre o estado da educação hoje em dia. Maria Alice está em Almada, é doméstica. Bom dia. Bom dia, parabéns ao programa, ao seu convidado. Estou muito atenta sempre ao vosso programa. Tenho muita pena que a SIC não procure alguns programazinhos, pelo menos numa hora, sem ser a SIC Notícias, porque infelizmente há muitos portugueses que neste momento não têm mais que 4 canais, mas o tema não será este, mas isto é uma atenção que eu me preocupo um pouco com isso, derivado ao programa ser excelente. Quanto à educação, realmente o professor falou fantasticamente, Sr. Pedro de Sousa também falou muito bem. A minha situação nisto, eu estou muito atenta, moro num local onde há várias escolas, preocupo muito, já cheguei a ligar muitas vezes para as escolas,
Aqui parte um grande problema logo de casa, que a educação não se vai buscar à escola. Eu, no meu entendimento, acho que a educação parte de casa e isso é uma grande preocupação. Que há alguns anos do nosso presidente Jorge Sampaio já alertava bastante isso, mas as pessoas não, em princípio, estou vendo isto pela crise, mas a crise também não faz a má educação. A má educação é um grande problema. E a história também dos pais dizerem que não têm tempo, eu acho que isso está errado. Quanto ao comportamento nas escolas, se houvesse, será difícil, uma organização para que se pagasse uma pequena multa para que os pais fossem obrigados a serem chamados à atenção, seria se calhar talvez uma ideia. E ao mesmo tempo, agora falhou-me aqui uma parte, ao mesmo tempo também havia de haver um rigor um pouco mais para que os pais estivessem mais atentos às reuniões dos próprios filhos, porque eu não estou de acordo em que os pais não apareçam nas escolas à organização para estarem presentes, para conhecerem os professores, e isso é um grande problema. E nas escolas devia de haver uma obrigatoriedade para que todas as faltas fossem rapidamente participadas aos pais. Isto é a minha maneira de ver, acho que está muita coisa errada. Eu já há alguns anos venho a acompanhar isto, as crianças apanham-se fora, dão dinheiro às crianças dos pais, devia ser proibido. E pronto, quanto isto, acho que já está um tema Maria Alice, muito preocupante. E no balanço do antes e depois do 25 de Abril, a senhora tem 63 anos, lembra-se certamente como é que era, fez a escola antes. Não estou de acordo, estou de acordo neste momento. Agora que havia de haver realmente, entre todos nós, uma grande reorganização, porque há professores que também não motivam as crianças, não é? E isso também parte de um grande problema. Porque se os professores também, não direi todos, de maneira geral, mas conheço alguns professores e conheço, casos que a gente sabe, o professor frisou aí também, alguns professores formaram-se após o 25 de Abril e algumas pessoas também, às vezes, fazem o que não gostam. E isso é um grande problema muito grave. Nós seguimos para uma profissão que não gostamos, isso é fatídico, não é? Muito obrigada pelo seu contributo esta manhã. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, Maria Alice. Teresa Moraes está em Lisboa, é funcionária pública. Bom dia. Bom dia. Assim, ao seu convidado, aquilo que eu queria dizer é que antes do 25 de Abril não posso, eu não tenho experiência disso, mas pelo que eu vi contar pelos meus pais e pelos meus irmãos, e sobretudo em África, onde estavam, o ensino tinha uma forma diferente daquilo que se passava em tal metrópole, ou seja, possivelmente por força da guerra colonial, houve como que um abrir não tão aberto, mas foram criados um sistema de ensino que abrangia todas as classes. Se era de qualidade ou não o posso dizer, mas isso existiu, mas só até à 4ª classe. A partir daí, as regras eram iguais para todos. Depois do 25 de Abril já se passaram várias fases. Houve a fase de acabarem com os cursos técnico-profissionais, que eu penso que foi um grande erro, e agora aquilo que eu noto é que há demasiada matéria curricular e depois também há toda aquela facilidade que se tem hoje através das novas tecnologias, e eu penso que a aprendizagem deixa um pouco de ser tão científica e tão virada para uma aprendizagem, mas perde-se um bocado com aquilo que tudo aparece nas Wikipédias e as pessoas confundem um bocado. Eu acho que houve a oportunidade de todos irem à escola, isso é possível, mesmo com a crise, porque o ensino até ao 12º ano é um assunto que é quase praticamente gratuito. Bom dia, obrigada. Muito obrigada, Teresa Moraes. Bom dia também para si. Vamos ouvir só mais uma espectadora antes de voltarmos ao nosso convidado. Vamos partir para Cascais. Beatriz Matos é educadora de infância. Bom dia. Olá,
Olá, bom dia. A primeira Bom dia. coisa que eu penso que é importante dizer é que em educação temos que pensar que estamos de pessoas para pessoas. Hoje em dia sente-se muito a pressão dos números e eu, por exemplo, fiz a minha primária numa escola pública no Concelho de Cascais. Todos os meus irmãos andaram em colégios privados. Eu, como a sexta, calhou-me isto e calhou-me com muita alegria. Ainda hoje em dia eu recordo a minha professora primária, coisa que eu tenho grande tristeza que nos meus 3 filhos, só a mais velha recordo tão bem a professora primária. Tive excelentes experiências com os meus 3 filhos, também porque sempre fui uma mãe presente, com um marido também muito presente, e ainda hoje em dia faço questão de ser representante dos pais na escola. Isto é um problema que os Beatriz, pais... deixe-me só interrompê-la. Os seus 3 filhos também estão ou estiveram na escola pública? Os 3 na escola pública, mas também lhe vou já dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa que tenho lutado pela liberdade de educação em Portugal, porque eu acho que devemos poder escolher aquilo que queremos para os nossos filhos. No entanto, eu tenho os meus 3 filhos na escola pública e não tenho nada a dizer. Quer dizer, posso ter um ou outro pormenor, porque é impossível agradar-se a gregos e a troianos, não é? Mas tenho tido belíssima relação com todos os professores. Há sempre uns quiproquós, que é natural que até existam, porque é de algumas desavenças também que as pessoas crescem e que as coisas podem mudar, porque quando corre tudo também sobre rodas, parece-me que não é positivo. É bom que as pessoas conversem e que saibam conversar com as coisas para que haja sempre uma mudança positiva. Eu tenho muita pena que hoje em dia as matérias sejam dadas em X tempo, tem que se cumprir este programa, tem que se fazer isto. E das coisas que eu tenho a criticar em Portugal é que todas as mudanças que têm sido feitas no nosso ensino são sempre feitas ou a partir do primeiro ciclo, ou do segundo, ou do terceiro, ou do secundário, a partir dessas coisas todas. A nível, por exemplo, de primeiras infâncias, de jardim de infância, da qual eu me desliguei primeiro por opção, porque estive zangada com a educação em Portugal, porque a educação em Portugal tem que estar, à frente da educação tem que estar gente ligada à educação. E muitas vezes, principalmente na parte da primeira infância, há pessoas que não têm nada a ver com a educação. E o que é que nos acontece? Nós vamos para dentro de uma sala, somos obrigados a pôr meninos a ler à pressão, meninos a escrever à pressão, meninos a fazer coisas. Perdeu-se muita coisa, como algum sentido também de liberdade de os podemos deixar mexer na terra, o trepar às árvores, o fazer essas coisas todas, que ninguém valoriza essas coisas para um ensino posterior. Porque eu digo muitas vezes a colegas minhas mais novas, já com outro tipo de formação, que ninguém aprendeu a andar sem cair, ninguém aprendeu a falar sem dizer blá blá, gugu, dadá. As pessoas têm que passar por a educação é feita por um caminho crescente e em Portugal isso não se vê, há uma pressa de andar para a frente. E se não se der experiências, se as pessoas não passarem por experiências, eu, por exemplo, uma coisa que vejo muito pouco é os nossos alunos saírem para a rua, sei lá, a visita ao bairro, a visita ao supermercado, a visita... nós antes, por exemplo, eu lembro-me, tínhamos a noção do peso, porque nós comprávamos os 250 gramas de feijão, comprávamos Pronto, penso que está a Há um maior desfazamento com a realidade. Beatriz, está muito interessante a sua intervenção. Deixe-me só perguntar-lhe aquilo que tinha lançado no início do programa. Consegue eleger o melhor Ministro da Educação deste tempo, destes últimos 40 anos? Não, francamente não consigo. Eu gostaria muito de buscar um bocadinho de cada um deles, até porque tive muitos anos ligados à Associação de Pais e tive vários contactos com alguns, contactos às vezes até muito complicados, porque eu sou uma pessoa que me empolgo muito com algumas coisas e gostava muito de picar assim um bocadinho de cada um. Eu gostei, por exemplo, muito do Marçal Grilo. Gostei muito também do David Justino, que são 2 ministros que para mim me marcaram.
mas eu tenho a noção que as pessoas estão nesses sítios e como é vá lá, entre aspas, uma carreira política, há coisas que não são possíveis de fazer. Eles têm a noção, muitas vezes, do que é positivo e muitas vezes não vão poder fazer aquilo que é positivo. E sentem que não podem fazer. Eles não podem escolher, é isso mesmo, eles têm um caminho a seguir. Beatriz, deixou aqui pelo menos 2 nomes que podem servir até de mote para próximas intervenções. Muito obrigada pela análise, pelo esforço até de contenção. Tenho a certeza que teria muito mais para dizer. Paulo Guinó, está aqui de facto muitas percepções da escola e do que mudou, com o Pedro Sousa logo a dizer que a escola está pior e que está a faltar autoridade, e depois muito a ideia, como a Beatriz Matos sintetizava, da pressa, da necessidade de cumprir matérias, currículos, demasiada matéria curricular. É por aí que se caminha? Também é por aí que se caminha, infelizmente, e que não se devia caminhar. Há várias coisas. A demasiada matéria curricular depende muito do tempo que temos para lecionar. E o que se tem passado, eu diria que há alguns elementos estruturantes nos últimos 10, 15 anos, especialmente nos últimos 10, que têm feito com que a percepção dos professores e de algumas pessoas sobre a escola tenda a ser pior. Porque a educação, que tinha sido uma prioridade teórica no final dos anos 90, passou a ser considerada uma despesa, não um investimento, mas uma despesa, e considerou-se, a partir de indicadores estatísticos comparados com realidades muito diferentes das nossas, que nós estaríamos a gastar demais, como se costumava dizer, acima da média. Esquecendo que há 50 anos atrás nós éramos um dos 2 países da Europa com piores indicadores educacionais. Portanto, o gastar acima da média é exatamente a necessidade de compensar, e os ganhos que foram conseguidos ter nas últimas décadas são uma recuperação assinalável. Estar na média é muito bom para quem estava mesmo na base de tudo. E nem sempre há essa percepção. Só que nos 10 últimos anos, a questão da racionalização financeira e económica da educação levou a efeitos terríveis. Nós, neste momento, temos uma rede de escolas do primeiro ciclo inferior à do século XIX. E o rácio de escolas por aluno, então nem se fala. Diz-se que as escolas maiores têm melhores condições para os alunos. Depende. Fechar escolas abaixo de 21 alunos tem alguma lógica, mas tem alguma lógica se essas escolas não estiverem a funcionar bem. Se não tiverem condições, se os próprios alunos não se sentirem lá bem, se as famílias não quiserem. Agora, fechar escolas apenas porque é mais barato fazer assim. Quando nós falamos nos traumas dos alunos que mudam do primeiro para o segundo ciclo e passam a ter muitos professores, eu acho que é muito mais traumático passar de uma pequena aldeia ou vila, uma escola com 20, 30, 50 alunos, para aquilo que eu chamo um caixote escolar com 350. Eu acho que não há coisa mais agressiva do que fazer deslocar quilómetros, muitos quilómetros, miúdos com 5, 6 e 7 anos para uma escola completamente indiferenciada e quase desumanizada. E muitas das escolas que atualmente são o orgulho dos nossos políticos locais e nacionais são escolas desumanizadas em termos físicos. Depois nós temos de ter também a noção de que as escolas não conseguem, por muito que tentem, não conseguem ser oásis. As escolas tentam, os professores tentam, os alunos tentam, tudo se tenta que dentro da escola e do portão da escola, para dentro, as coisas mudem todas em relação à sociedade, mas não é possível. Todos nós chegamos às escolas, quer os alunos, quer os professores, por razões diferentes, pressionados por tudo o que existe à volta. E agora estamos a falar dos últimos anos, mais concretamente, desta crise. Estamos a falar dos últimos anos, ainda antes do choque financeiro, digamos assim, e de todas as entradas das troicas, nós temos linhas de orientação que os ministros, independentemente dos seus partidos, dizem: quando lá se chega tem que se fazer isto. E eu nunca consegui compreender pessoas que vão para cargos dizendo: eu vou, mas quando eu lá chego eu não posso fazer diferente disto. Então, se não podes fazer diferente e se não concordas, não vás. É tão simples como isto, que vá alguém que seja convicto do que vai fazer. Ou então que se prepare para o efeito. Mas mesmo sabendo que está há 4 anos... Depois há a questão dos ciclos eleitorais, porque existe a pressão dos governos, mais do que dos próprios ministros, e os ministérios são o ministro e a sua equipa, e o ministro raramente escolhe a sua equipa, porque são equilíbrios partidários. O que é que acontece? Nós temos que apresentar resultados em 3 anos e pouco, que é para ir a tempo da campanha eleitoral de 4 anos. E na educação é difícil ter resultados a 3 anos? Não é possível acreditar que existem reformas que funcionam a 3, 4 anos ou a 2. As reformas que começam a ser implementadas com sucesso nos países que levam isto minimamente a sério e que são avaliadas as reformas, não se produzem apenas discursos e narrativas para culpar alguém. Nós o que procuramos normalmente é o culpado. Os culpados mais óbvios são os de proximidade, são os professores. Se os alunos chumbam, a culpa é dos professores que os chumbam. Se as coisas não funcionam tão bem, é dos professores que estão nas escolas. Depois os professores tentam defender-se dizendo: os alunos chegam a casa, como também me foi dito,
com bases que deviam ser dadas em casa e não são dadas. Mas a questão é que não é possível pensar que agora vamos introduzir um exame de inglês e isto é rigor, ou vamos introduzir uma avaliação de professores e a 2, 3 anos isto vai dar resultados. Não. As reformas em educação, isso para quem estuda a história da educação, verá que ao longo do século XX, apesar das mudanças políticas, os indicadores subiram sem saltos súbitos. E sempre que existe um salto súbito, mais tarde existe o refluxo desse salto. Nós tivemos anos em que os exames deram saltos de 3, 4 valores nos resultados. Não é credível. Nada disso é credível. Nós temos que avaliar reformas, pelo menos ao nível de um ciclo de alunos, que entra no primeiro ano e até há pouco tempo chegava ao 9º. Então, ao fim de 9 anos, introduzindo as modificações, não é introduzindo modificações no primeiro, no quinto, no sétimo, porque os alunos que entram no sétimo não tiveram essas anteriormente. Nós tivemos, nos últimos anos, mudanças sucessivas dos programas das disciplinas ditas estruturantes. Tudo porquê? Porque cada ministro quer apresentar que é mais rigoroso do que o anterior, ou que sabe mais do que o anterior, ou que a sua equipa tem mais elementos do que o anterior. Essa pressa de apresentar resultados produz resultados muitas vezes falsos, que servem estatísticas, mas que não melhoram necessariamente as aprendizagens. O que é que acontece? E só para terminar esta intervenção, quando existem estudos internacionais, seja os PISA, seja os STEAM, seja os PIRLS, são estudos que são feitos pelo menos de 4 em 4 anos. Quando nós temos tendências médias e longas, percebemos que os resultados dos alunos portugueses melhoraram. Podem estar agora a estagnar e acredito que daqui a 4 anos estejam piores. Mas a verdade é que desde meados dos anos 90 até há 3, 4 anos atrás, a trajetória era ascendente, independentemente de todas as conflitualidades que existiram no setor. E esse trabalho, neste momento, está em risco exatamente porque se colocou à frente da educação não uma ideia de investimento e de aposta em capital humano, mas sim a ideia de despesa, encargo. O professor é uma despesa para o Estado. O aluno tem que ser mais barato em média, não se percebendo que cada circunstância tem a sua particularidade e que não podemos reduzir tudo a médias, a quocientes e a fórmulas. Infelizmente, isso não é aplicado a outras áreas da nossa governação, mas a área da educação tem sido, nos últimos anos, a vítima principal dos cortes, porque se considera que é uma despesa, passou a considerar-se uma despesa. Muito rapidamente, Paulo Guino, está um Ministro da Educação que tenha conseguido reunir essas condições que dizia, o de chegar e dizer que é capaz e que não tem os constrangimentos do ciclo eleitoral? Eu, perante essa questão, diria que considero que houve 3 pessoas preparadas para ser Ministro, chegaram a Ministro, que tiveram níveis diferentes de concretização das suas ideias e pessoas muito diferentes. Seja Roberto Carneiro, que fez a grande reforma do final dos anos 80, e isto é independentemente de concordarmos ou não com algumas das opções. Marçal Grilo, que também completou o mandato, e depois David Justino, que não completou o seu mandato. Essas pessoas tinham tido no seu trajeto anterior algo que explicaria porque é que iam para Ministro da Educação. Na generalidade dos outros casos, são pessoas que lá calharam e que se tentaram desenrascar como poderiam. O atual Ministro era uma pessoa que eu próprio acreditava que estivesse minimamente preparado para o cargo. Acabei por considerar que não, mas infelizmente os jogos políticos, de equilíbrio político e as questões que estão à volta da educação, e nos últimos tempos há muitas questões à volta da educação e da distribuição do orçamento da educação, fazem com que as pessoas que chegam ao Ministério ou não estavam preparadas para isso, nem nada faria prever que lá chegassem a esse cargo, ou então, chegando lá, acabam por estar presas de compromissos que fizeram antes de lá chegar. Estamos a ter muitos telefonemas. José Gonçalves, é Segurança, fala de Cascais. Bom dia. José Gonçalves, bom dia. Estou? Sim, sim. Está agora em direto na Opinião Pública. José Sampaio. José Sampaio? Sim, falo de FAF. Ora, muito bem. Então, bem-vindo. É agente comercial. Bom dia. Olha, eu tenho uma experiência como... Fui presidente da Associação de Estudantes, estive no Conselho Pedagógico de uma escola em Guimarães e o assunto de educação é um assunto que me muito caro. Muito caro porque acho que, pós os 40 anos do 25 de Abril, há uma coisa que ainda não foi feita, que é porque é que o Estado, que é obrigatório, que deveria ser obrigatório, criar uma rede pública de ensino com o mínimo de condições que muitas vezes as salas não têm, as escolas não têm, o apoio aos alunos também não têm. Uma sociedade que é carenciada em salários, é possível que tenha filhos que também não têm condições.
que a escola muitas vezes tem para que um aluno tenha o mínimo satisfatório para o ensino. Numa altura que ainda há bem pouco tempo na Assembleia da República se pedia um referendo sobre a coadoção, porque é que se não se pede, não se faz um referendo sobre porque é que o cidadão todo tem que pagar o ensino público e tem que ajudar a pagar o ensino privado? Ou seja, porque é que no ensino privado, que é pago pelos contribuintes, também é pago pelos contribuintes, que também têm que ter dinheiro para o ensino público, e cada vez estamos a enfraquecer cada vez mais o ensino público e cada vez vemos as mordomias que são dadas ao ensino privado. A educação não passa só pela escola, passa pela sociedade. Criar condições para que os pais e os alunos possam ir à escola com o mínimo de dignidade. Como dizia o professor há um bocado, não é possível um aluno que se tem que levantar por a pé às 6 horas da manhã e entrar às 8h30 para a escola e depois tem que fazer a viagem de regresso a casa, que tenha grande perspectiva e grande entusiasmo neste tipo de ensino. Este ensino piorou drasticamente nos últimos anos. E isto não é modelo nenhum que sirva os interesses de quem anda a estudar, de uma sociedade que se queria que fosse melhor. E, infelizmente, 40 anos pós 25 de Abril, regredimos em muitos e muitos aspectos. E o aspecto mais grave é o encerramento das escolas, a diminuição drástica de professores e de auxiliares no ensino, e depois com tudo que são os interesses económicos adjacentes à situação de aproveitar ao máximo para fazer negócio dentro da escola pública. A escola pública deve ter um espaço aberto de maneira a que o aluno possa evoluir. E, infelizmente, isso não tem acontecido. A escola pública tem sido a posto de rastros para empurrar, de certa maneira, para o ensino privado, muitos, principalmente aqueles que têm melhores condições financeiras. José Sampaio, penso que também nos deixou aqui a sua visão sobre o ensino, falando dos riscos de uma regressão nesta área. Muito obrigada pelo seu telefonema. Agora penso que sim, temos condições para ouvir o José Gonçalves, que é segurança e que fala de Cascais. Bom dia. Bom dia. Bom dia para si e para o seu convidado. Bom dia para si e para o seu convidado. Bom dia. Quero cumprimentá-los. Tenho ouvido muito sobre a educação. Muito mais havia que falar sem ser para a educação. Assino por baixo o que o seu convidado acabou de dizer sobre os alunos, as distâncias com o fecho das escolas, do que têm que andar. Este governo atualmente, e não só este, preocupam-se mais com o sistema financeiro, mais com o lucro, do que com os alunos em geral. Eu estudei na escola pública. O meu filho estudou na escola pública já no regime vigente. No entanto, aprendi e ele aprendeu. Fomos longe. Mas hoje, cada vez é mais difícil aos alunos irem para a escola pública. Porque cada vez se fecham mais escolas públicas. Os alunos têm que andar, como disse o seu convidado, e é verdade, quilómetros. São crianças, têm que andar quilómetros. Porque o Estado, o governo atual, este governo que não nos governa, mas sim desgoverna, está cada vez mais empenhado em que haja apenas lucro, a cortar nas despesas, custe o que custar. Não é só na educação, é em vários casos, mas neste momento estamos a falar na educação. Os professores são penalizados, em alguns casos gravemente, por situações que os ferem na sua dignidade de professor. Isto é um ataque, na minha opinião pessoal, é um ataque à educação. Este governo, enquanto não acabar com a educação, e conseguir privar toda a educação, não descansa. Chegamos a este ponto. A pergunta que eu deixo no ar é uma pergunta muito simples. Fez-se há 40 anos o 25 de Abril. Eu era militar na altura. Foi uma festa bonita. Eu assisti e gostei. E eu pergunto, 40 anos depois, o que é que nos estão a fazer a todos? A todos, aos nossos filhos, aos nossos netos, na educação. Haja alguém que ponha a mão nisto. Não pode ser.
Como disse alguém, as palavras não são minhas, mas como disse alguém, pelo amor de Deus, em todo lado tem que haver alguém com experiência, seja em que profissão for, seja em que estatuto for, alguém com experiência para poder mandar e governar. Não ponham garotos, pelo amor de Deus, não façam isso. O país está cada vez pior. Em todos os aspectos. Os pais, as mães, os familiares todos querem os seus filhos na escola, não têm dinheiro para privados. Muitas vezes, e nós sabemos que isto é verdade, quantas crianças não vão para a escola sem comer. E às vezes andar quilómetros e quilómetros, porque o Estado, o Governo está interessado apenas em fechar escolas. Os alunos não chegam, como disse o vosso convidado, até 21, e mesmo assim, em alguns casos 21, fecham também. Onde é que nós estamos? Onde é que chegamos? Eu andei numa escola que éramos pouco mais de 10 ou 12. Estudei, consegui chegar onde cheguei. Tive professores magníficos que ensinavam. Hoje os professores têm dificuldades, porque todos os entraves lhes são postos. Esquecem-se, e eu termino apenas com isto, esquecem-se estas pessoas que os governam, que há crianças em jogo. Isto é a instrução primária. É o que nós chamávamos antigamente de instrução primária, agora tem outros nomes. Há crianças em jogo. Há crianças que podem daqui depender a sua personalidade, o seu futuro. Eu peço apenas que respeitem, pelo menos, as crianças. E para terminar, Gonçalves, ficamos com esse seu apelo no final da sua intervenção. Muito obrigada por ter participado no Opinião Pública. Ana Cardoso fala de Barcarena, está reformada. Bom dia. Bom dia. Não estou propriamente reformada, mas pronto. O meu estado é o seguinte. Primeiro que nada, quero parabenizá-los pelo programa, em especial ao seu convidado. Subscrevo na totalidade tudo aquilo que ele disse e, curiosamente, seria o David, seria o Marcelo Grilo e o Roberto Carneiro que eu também iria nomear. Quanto ao estado do ensino, portanto, tenho 61 anos, portanto, sou do antes e tenho 3 filhos que são do depois, 2 na escola pública, 1 numa privada. Uma relação excelente, tanto com uma como com outra. Tanto com os professores como com o pessoal em geral. Nesta altura tenho netos, 2 deles que estão numa escola e que eu vou nomear, não posso deixar de nomear, que é a Escola São Bruno em Caxias, que tenho que parabenizar os professores, a maneira como eles atuam com as dificuldades que têm, tanto financeiras como físicas, como inclusivamente o estado em que os alunos chegam, portanto, à escola, sem uma preparação educativa social, não sabem estar na escola, os professores têm imensa dificuldade, aí culpa um pouco os pais, porque a escola ia a partir do 5º ano. Aliás, a partir logo do 1º ano não está lá propriamente para educar. E para educar são os pais. Os professores têm uma missão diferente, a orientar, a ensinar. E eles neste momento lutam muito para que os alunos consigam ter bom aproveitamento, já pelas condições enunciadas, mas também pela falta de autoridade. Quero continuar a reforçar a Escola de São Bruno em Caxias, em especial os professores do 7º, do ano passado e do 8º A, que tiveram uma luta insana para conseguir levar os seus alunos a bom porto, que conseguiram, com depressões dos professores, com situações de depressões levadas não só pelas condições, mas também pela situação dos seus próprios alunos, problemas de familiares gravíssimos, que eles se sentem impotentes para resolver, porque também não estão ali para os resolver, mas tudo isto mexe com o conteúdo psíquico de cada professor. A minha relação com os professores, em geral, é excelente e fiquemos com este elogio, então, concreto a essa escola. Ana Cardoso, vamos ter de avançar, estamos nos minutos finais. Muito obrigada por ter ligado. Helena Esteves é professora reformada, vimos de Beja. Bom dia. Bom dia. Olha, minha senhora, eu neste momento devo dizer que tenho muita pena dos professores. Não por eu ser professora, porque como se vê já estou super reformada. Eu devo dizer que nunca vi na minha escola primária uma régua a não ser para fazer linhas direitas. Nunca foi usado na minha escola uma régua para bater num aluno. Embora saiba que isso fazia noutras. E evidentemente não concordo. Mas também não concordo que os paizinhos, não sei se são paizinhos,
são entre aspas com certeza, vão bater nos professores porque repreender os meninos, porque há muita maneira de repreender, também é verdade. Mas se eles não educam os filhos, os professores poucas possibilidades têm de o fazer. Não têm tempo porque têm papéis para preencher, que é uma coisa extremamente útil neste país. A burocracia, para não dizer burocracia, desculpe o termo, faz com que os professores não tenham tempo para ensinar. E nós tiramos um curso para ensinar. Portanto, quanto aos ministros, isto para ser rápida, concordo com o que foi dito, com os que foram ditos. Com o atual não concordo. Tive muita esperança, perdi-a toda. Muito bom dia. Helena Esteves, muito bom dia também. Agradeço à super reformada intervenção. Foi a última, Paulo Guinote. Estamos com 3 minutos e nesta última ronda de telefonemas fica esta sensação de que estamos perante um risco de regressão. O Paulo já tinha falado nisso há pouco, tinha mencionado o risco de baixarmos da média. Acredita mesmo que há esse perigo? Se continuarem este tipo de políticas durante mais 2, 3 anos... E este tipo de políticas é um tipo de políticas, só para tipo introduzir, de política que opõe a escola pública à escola privada numa forma que torna quase difícil elas viverem lado a lado? Elas podem viver lado a lado, lá está, desde que se respeitem entre si e as suas respectivas diferenças. Porque o que não faz sentido é dizer que se gasta muito nas escolas públicas, fechar as escolas públicas, despedir professores e depois subsidiar as escolas privadas nos sítios onde havia escolas públicas. Isso é que não faz sentido. Porque a iniciativa privada é por natureza privada. A iniciativa privada deve completar a pública na oferta de educação quando a pública não consegue lá chegar, ou seja, ou quando seria preciso construir uma estrutura nova. Ora, neste momento, aparentemente há escolas a mais. Não vale a pena adiantar com as histórias da parque escolar, porque isso foi um devaneio, uma festa, completamente à parte de 80% do parque escolar. Agora, o problema da regressão é, e isso é uma decisão racional, as famílias, apesar de obrigadas a ter 12 anos de escolaridade para os seus filhos agora, pensam, mas isto compensa quando eles acabam e compensa um curso superior. Cada vez mais famílias acham que não compensa. E esse é que é o problema. E porquê também? Porque em termos de vida pública, quais são os modelos que nós agora temos de vitória, de sucesso com base na educação? Infelizmente não temos. Se quisermos apontar esse tipo de exemplos, o que encontramos de sucesso são outras coisas. São os... Isto é popularucho, mas é verdade. É o chique espertismo, é o truque, é a habilidade, é o entrar para uma jota, é o subir dentro do partido, é o conseguir um cargo, é o conseguir uma nomeação numa administração. E, portanto, isso não é justificado, na maior parte dos casos, com os estudos e com a educação. É verdade que os licenciados ganham, em média, mais do que os alunos apenas com o 9º ano. Sobretudo se saírem do país, que é um tem emprego. Especialmente se saírem do país. E se tiverem emprego. Porque a taxa de desemprego, neste momento, entre licenciados... Nós temos, por estranho que pareça, num país tradicionalmente com pouca qualificação, temos desemprego qualificado muito grande. Quando se apela à imigração, e há governantes que dizem mas depois eles voltam muito melhores para cá. Voltam se houver condições para voltar. Ora, o que nós neste momento não encontramos é que as pessoas que saem, em idade fértil, com os seus filhos, agravando o problema demográfico que dizem que existe, e portanto é extremamente ilógico mandar emigrar quem poderia cá estar, o que tem que ser criadas é condições para que a educação faça sentido. E também os economistas de educação sempre explicaram, aposta-se na educação em contraciclo. Ou seja, aposta-se que, havendo retoma, há capital humano. Ora, nós neste momento temos um agravamento da depressão, que é, estamos em crise, então vamos deixar de investir e depois, quando houver retoma, estão lá fora, estarão sempre melhor pagos na Alemanha, estarão sempre melhor pagos na Inglaterra, estarão sempre melhor pagos nos Estados Unidos do que cá. E, portanto, a pessoa racionalmente não voltará, a menos que venha no verão para a praia, visitar a família, como faziam antigamente até as próprias pessoas sem qualificação. E, portanto, esta quebra da aposta na educação, assumida por uma pessoa que, como uma telespectadora disse, todos nós depositámos muitas esperanças, foi um dos grandes desânimos dos últimos anos. Paulo Guinote, muito obrigada por ter estado aqui a tentar refletir. A abordagem foi, infelizmente, pela rama, mas já sabíamos que seria assim. Agradeço também as intervenções de todos os espectadores que enriqueceram este debate, esta análise. Voltamos ao meio-dia para atualizar toda a informação. Até já.